A Caixa de Valadares divulgou o balanço de pagamentos de FGTS por motivo das enchentes do início do ano. Foram pagos 11.562 beneficiários cotistas. O repasse chegou a mais de 34 milhões de reais. O pagamento foi liberado para todos os trabalhadores atingidos pela enchente em cidades declaradas em estado de calamidade pública e que requereram o benefício. O Democrata está em fase final de preparação para a última partida da primeira rodada do estadual. Neste final de semana, a Pantera vai até Teófilo Otoni buscar os 3 pontos e garantir a permanência na elite do Campeonato Mineiro. Decisão. Essa palavra define bem o clima no Democrata. Depois de 2 vitórias consecutivas no Mineiro, o time precisa agora voar alto. Vencer o América de Teófilo Otoni para não ser rebaixado. Tarefa complicada, mas para a Pantera não resta outra alternativa. É um jogo muito difícil, até porque eles também precisam da vitória, até do empate para não cair. Vai ser um grande espetáculo, vai ser uma grande guerra. Eu tenho certeza que todos os atletas do Democrata aí estão empenhados, porque a gente vem numa crescente. E se Deus quiser, a gente vai voltar de lá de Teófilo Otoni com a vitória. Em 11 jogos no Mineiro, o time só balançou 7 vezes a rede do adversário. E para vencer o Mecão, a Pantera vai precisar da inspiração de seu atacante. Leandro Bocão marcou 2 vezes no estadual. Na última partida foi dele o 2º gol da vitória contra o Tupi. Preparado para a missão, Leandro? Quem não errar vai continuar na primeira divisão. E pode ter certeza que a gente vai muito concentrado para a gente poder estar surpreendendo o América lá dentro. Para o compromisso decisivo contra o América de Teófilo Otoni neste domingo, o Democrata vai ter 3 desfalques. O volante Elivelton, o atacante Léo Andrade e o lateral esquerdo Paulinho estão suspensos para a última partida no estadual. Apesar das mudanças que o técnico José Maria Pena vai ser obrigado a fazer, a Pantera deve manter o mesmo esquema que levou às 2 vitórias na competição. Temos que ter a mesma postura que nós tivemos nos 2 últimos jogos, né? Uma vontade, determinação não pode faltar. A gente joga no campo do adversário, mas sabendo das nossas condições, né? Que podemos apresentar um bom futebol e sair de lá vitorioso. Para comandar mais uma batalha, o capitão, ou melhor, o salvador da pátria, José Maria Pena tenta repetir esse ano a mesma façanha do campeonato de 2011, quando conseguiu impedir na última partida que o Democrata fosse rebaixado. Naquela oportunidade, a Pantera venceu o Funorte por 5-2 fora de casa e foi beneficiado com a derrota do Ipatinga para o Tupi. Boas lembranças para um dos principais personagens da partida. Menos mal que esse ano nós vendemos só da gente. O ano passado nós tínhamos que vencer, fazer a diferença de gols, ainda torcer por um resultado pouco provável, que era a derrota do Ipatinga em casa. O Ipatinga empatasse, nós estávamos fora. Então aconteceu. Vamos ver se a gente consegue esse ano de novo. A Universidade Federal de Juiz de Fora está divulgando o processo seletivo para o primeiro vestibular do campus em Governador Valadares. O calendário das provas já foi confirmado. Hoje, profissionais da educação conheceram as regras definidas para o vestibular. Olhares atentos para não perder nenhum detalhe. Professores das redes particular e pública conheceram as informações sobre o vestibular da Federal de Juiz de Fora em Valadares. São regras diferentes das aplicadas pelas instituições de ensino superior na cidade. Por exemplo, a definição de cotas para negros e o próprio processo de inscrição para o vestibular. É o primeiro da UFJF em Governador Valadares e é o último vestibular nesse modelo da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele vai acontecer apenas para preencher as vagas que acontecerão nesse primeiro evento. Ele acontecerá no dia 2 e 3 de junho e acontecerá no primeiro dia provas objetivas e no segundo dia provas descritivas. Nesse momento as inscrições já estão abertas, elas se fazem pelo site www.vestibular@ufjf.br. O estudante tem que entrar, preencher e ele deve imprimir o seu boleto de pagamento, que é uma taxa de R$ 110, e só após o pagamento dessa taxa que realmente a sua inscrição está efetivada. A vinda da Universidade Federal a Governador Valadares, para muitas pessoas, significa oportunidade de crescimento. Neste primeiro vestibular, das 375 vagas oferecidas, pelo menos a metade serão destinadas a candidatos de baixa renda.
A vinda da universidade traz também uma nova formação de seleção. Tudo é novidade para as escolas, futuros candidatos e para professores. A vice-diretora de uma escola pública e professora, Elizabeth Carvalho, está preocupada com a adaptação ao processo. Por isso, ela aposta nas informações para garantir a participação, principalmente dos candidatos que vêm das escolas públicas. Nós viemos aqui para levarmos as informações para eles a respeito dos cursos que serão oferecidos, as datas de inscrições e quando acontecerá o vestibular, e também de estimulá-los a estudar cada vez mais para ter a vaga garantida. Um grande momento, principalmente para os estudantes da rede pública que não têm condições de pagar uma universidade. Agora é a oportunidade que eles têm de estudar e de ter um curso de excelência numa universidade que é para todos. Depois do intervalo, polícia divulga balanço da Operação Impacto na região do Jardim do Trevo e Santa Paula. É daqui a pouco.